Mãe diz que filho faleceu em acidente trágico. Mas uma revelação surpreendente gera dúvidas. A dor de perder um filho é uma ferida que nunca cicatriza. Mas o que fazer quando essa dor se transforma em desconfiança? Clara, uma mãe da pequena cidade de Serendipidade, não conseguia encontrar consolo após a trágica morte de seu filho Alex em um suposto acidente de carro. A notícia correu rápido. Acidente em Serendipidade. Jovem de 20 anos perde a vida. O choque foi unânime. Todos na cidade conheciam Alex. Lembravam-se de seu sorriso, de seu jeito bondoso. Mas nas memórias de Clara, o sorriso se tornava uma lembrança dolorosa. Um eco na solidão. Confinada ao seu luto, Clara passava os dias revivendo cada momento ao lado de Alex. O jeito que ele ria, como chamava seu cachorro de Peludinho, e as noites em que assistiam filmes juntos. Mas cada lembrança vinha acompanhada de um aperto no peito. Algo não se encaixava. Pedaços de uma conversa que ela teve com Alex dias antes do acidente surgiam em sua mente como filmes repetidos. Ele falava de um novo projeto, algo importante. E aquela jovem quase enigmática, Lúcia, com quem ele frequentemente conversava pelo celular, era uma presença inquietante em suas memórias. As semanas passaram, mas o vazio só crescia. A cidade, que antes parecia acolhedeira, agora pulsava com olhares pites e sussurros. Foi só um acidente, diziam os vizinhos, tentando diminuir sua dor. Mas a palavra só era como um veneno. Clara começou a notar pequenas coisas que não faziam sentido. A versão de quem esteve na cena do acidente, o tempo que o socorro levou para chegar, os hematomas estranhos no corpo de Alex. Tudo parecia se entrelaçar em um mistério maior. Movida pela dor e pela necessidade de respostas, Clara decidiu investigar. Conversou com Lúcia, que se mostrou evasiva. Alex estava envolvido em algo que você não pode entender. Foi a única resposta que obteve. Aquilo, deixou ainda mais intrigada e desconfiada. Por que um amigo do filho havia falado em não contar nada para ela? E o que ele havia descoberto que era tão perigoso? À medida que se aprofundava em suas investigações, segredos familiares começaram a emergir, formando um quebra-cabeça nebuloso. Clara se viu cercada por pessoas que se mostravam relutantes em ajudar. Por que tanto alvoroço? Quem estava realmente por trás do acidente? A ideia de que Alex poderia ter sido vítima de algo maior a consumia. A cidade que um dia foi sua casa, agora parecia repleta de sombras. Cada crônica da dor se tornava uma nova peça de um enigma que a deixava mais angustiada. Clara sentia que descobrira algo aterrador, mas não sabia se estava pronta para confrontar essa verdade. E assim, no silêncio da noite, Clara se viu diante de uma escolha decisiva: seguir em frente ou arriscar tudo para descobrir o que realmente aconteceu naquela noite. Fatídica! Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir.
Clara ficou paralisada, o coração batendo rápido, enquanto tentava decidir o próximo passo. O que Alex realmente queria lhe contar? As palavras de Lúcia ecoavam na sua mente como um mantra perturbador. Você não pode entender, mas isso não a impediria de procurar a verdade. Não agora. Naquela noite, enquanto a cidade dormia, Clara decidiu espiar o celular de Alex. Seu coração acelerava a cada passo em direção ao quarto. Ao abrir a porta, uma névoa de lembranças a envolveu. A cama desfeita, os pôsteres de bandas nas paredes e o cheiro dos tênis guardados. O celular de Alex estava no criado mudo, como se estivesse à espera dela. Tremendo, ela o pegou. Com as mãos trêmulas, inseriu a senha. Nada poderia prepará-la para o que estava prestes a descobrir. Mensagens não lidas aparecem. Eram trocas entre Alex e Lúcia, horas antes do acidente. Uma em especial fez seu estômago revirar. Se você realmente ama a verdade, precisa saber. O tempo está se esgotando. Clara leu em voz alta, os olhos se enchendo de lágrimas. Alguém estava ali, observando. Clara respirou fundo e foi até a sala. E foi ali que o mundo dela desabou. Na mesa, uma carta, visivelmente rasgada, estava com partes faltando. Ao se aproximar, Clara reconheceu a caligrafia de Alex. A primeira palavra que conseguiu ler foi perigo. O que havia em seguida era ilegível, como se alguém tivesse falado pela metade. A adrenalina subiu como uma onda. Ela se virou rapidamente quando ouviu a porta da frente abrir. Era Pedro, seu vizinho, mas seu olhar estava diferente. Ele estava ofegante, os olhos arregalados. Clara, você precisa saber. Alex estava se metendo em algo muito mais profundo do que pensamos. Você sabe de algo? Perguntou Clara, a voz embargada. Sim, mas não aqui. Pedro olhou ao redor como se alguém os estivesse escutando. Eu vou te mostrar, mas precisamos sair. Eles estão vindo. Com o coração na garganta, Clara seguiu Pedro. O medo apertava no peito, mas a urgência por respostas a impulsionava. Na calçada, ela olhou para trás, sentindo uma presença invisível. Tudo parecia conspirar contra ela, cada sombra oferecendo um novo mistério. Pedro a levou até uma rua menos iluminada, até uma caverna feita de arbustos. Alex havia descoberto algo sobre os negócios da cidade, algo que envolve pessoas influentes. Ele sabia que corria risco. E você está em perigo também, ele disse com a voz baixa. O rosto de Clara ficou pálido. Antes que pudesse processar o que Pedro estava dizendo, uma luz forte aproximou-se, cortando a escuridão da noite. O barulho ensurdecedor de um carro de polícia ecoou e o coração de Clara disparou. Eles estavam chegando. Pedro puxou-a para mais perto, como se quisesse protegê-la. Precisamos correr, ele praticamente gritou. Mas isso não era tudo. Ao olhar para o carro que se aproximava, Clara conseguiu ver o rosto do motorista. Era Lúcia, os olhos sombriamente frios, com um sorriso que causava arrepio. O mundo dela estava se despedaçando. Alex estava certo sobre os perigos, mas Lúcia, quem era ela realmente? O que ela tinha a ver com tudo isso? Clara queria gritar, mas as palavras ficaram paradas na garganta. As perguntas ficaram sem respostas, enquanto a noite
ameaçava engolir tudo ao redor. Ela estava prestes a descobrir verdades que jamais imaginou, segredos que poderiam destruir vidas, incluindo a Bella. O eco de seus pensamentos foi interrompido pelo som de passos que se aproximavam. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo. Clara finalmente entendeu. A dor não era apenas por Alex, era por todas as mentiras que cercavam sua vida. E quem poderia confiar agora? Clara estava paralisada, o coração batendo rápido enquanto tentava decidir o próximo passo. O que Alex espiar o celular de Alex. Seu coração acelerava a cada passo em direção ao quarto. Ao abrir a porta, uma névoa de lembranças a envolveu. A cama desfeita, os pôsteres de bandas nas paredes e o cheiro dos tênis guardados. O celular de Alex estava no criado mudo, como se estivesse à espera dela. Tremendo, ela o pegou. Com as mãos trêmulas, inseriu a senha. Nada poderia prepará-la para o que estava prestes a descobrir. Mensagens não lidas apareceram. Eram trocas entre Alex e Lúcia, horas antes do acidente. Uma em especial fez seu estômago revirar. Se você realmente ama a verdade, precisa saber. O tempo está se esgotando. Clara leu em voz alta, os olhos se enchendo de lágrimas. De repente, um barulho alto irrompeu na casa. Um som que parecia vir do fundo. Um potinho de vidro caiu no chão e se despedaçou. A mãe se sobressaltou, com um grito entalado na garganta. Olhando ao redor, teve a sensação de que algo ou alguém estava ali observando. Clara respirou fundo e foi até a sala. E foi ali que o mundo dela desabou. Na mesa, uma carta visivelmente rasgada estava com partes faltando. Ao se aproximar, Clara reconheceu a caligrafia de Alex. A primeira palavra que conseguiu ler foi perigo. O que havia em seguida era ilegível, como se alguém tivesse falado pela metade. A adrenalina subiu como uma onda. Ela se virou rapidamente quando ouviu a porta da frente abrir. Era Pedro, seu vizinho, mas seu olhar estava diferente. Ele estava ofegante, os olhos arregalados. Clara, você precisa saber. Alex estava se metendo em algo muito mais profundo do que pensamos. Você sabe de algo? Perguntou Clara, a voz embargada. Sim, mas não aqui. Pedro olhou ao redor, como se alguém os estivesse escutando. Eu vou te mostrar, mas precisamos sair. Eles estão vindo. Com o coração na garganta, Clara seguiu Pedro. O medo apertava no peito, mas a urgência por respostas a impulsionava. Na calçada, ela olhou para trás, sentindo uma presença invisível. Tudo parecia conspirar contra ela, cada sombra oferecendo um novo mistério. Pedro a levou até uma rua menos iluminada, até uma caverna feita de arbustos. Alex havia descoberto algo sobre os negócios da cidade, algo que envolve pessoas influentes. Ele sabia que corria risco. E você? Você está em perigo também, ele disse, com a voz baixa. O rosto de Clara ficou pálido. Antes que pudesse processar o que Pedro estava dizendo, uma luz forte aproximou-se, cortando a escuridão da noite. O barulho ensurdecedor de um carro de polícia ecoou, e o coração de Clara disparou. Eles estavam chegando. Pedro puxou-a para mais perto, como se quisesse protegê-la. Precisamos correr, ele praticamente gritou. Mas isso não é tudo. Ao olhar para o carro que se aproximava, Clara conseguiu ver o rosto do motorista. Era Lúcia, os olhos sombriamente frios, com um sorriso que causava arrepio. O mundo dela estava se despedaçando!
Alex estava certo sobre os perigos, mas Lúcia, quem era ela realmente? O que ela tinha a ver com tudo isso? Clara queria gritar, mas as palavras ficaram paradas na garganta. As perguntas flutuavam sem resposta, enquanto a noite ameaçava engolir tudo ao redor. Ela estava prestes a descobrir verdades que jamais imaginou. Segredos que poderiam destruir vidas, incluindo a dela. O eco de seus pensamentos foi interrompido pelo som de passos que se aproximavam. Foi quando, repentinamente, um grito rasgou o ar. Não era de Clara, nem de Pedro. Era de alguém saindo de uma sombra. Alguém que Clara reconheceu instantaneamente. Era Norberto, um amigo de Alex. Ele estava ensanguentado, a camisa rasgada e um olhar de desespero. Clara, você não entende! Eles vão te pegar! Sua voz estava carregada de pânico. Norberto, o que aconteceu? Perguntou Pedro. Enquanto Clara sentia a realidade se desmoronando ao seu redor. Ele não estava sozinho. Havia alguém no carro. Alguém que queria silenciá-lo. E agora eles estão atrás de você. Norberto sussurrou, olhando para os lados como se presenciasse um fantasma. Clara recuou. A verdade estava se tornando muito maior do que ela poderia suportar. Silenciar? Por quê? Foi nesse instante que Lúcia sorriu ainda mais, deslizando para fora do carro como se estivesse se preparando para um jogo. Porque a verdade sobre Alex não é o que você pensa, Clara. Você acha que só existe luto? Há muito mais aqui, e você está prestes a se ver no centro disso tudo. O medo fez Clara gelar. A revelação a atingiu como um trono de pedra. Se Lúcia sabia mais do que estava soltando, isso significava que tudo o que ela ansiava descobrir poderia desmoronar tudo. Clara sentiu que a confiança em sua busca despencava. Lúcia se aproximou e os olhos de Clara se encheram de lágrimas. Ela estava dividida entre descobrir a verdade e acreditar que estava se afundando em um mar de mentiras. Você não quer ver quem realmente foi Alex? Lúcia indagou com um sorriso enigmático. O que realmente estava prestes a ser revelado deixaria qualquer um sem fôlego. E em um último golpe de adrenalina, Clara percebeu que a noite mal começara. A escuridão não era apenas a ausência de luz, mas a presença densa de segredos esperando para serem desvendados. Clara estava paralisada, o coração batendo forte enquanto tentava decidir o próximo passo. A presença de Lúcia diante dela só trazia mais confusão. O que Alex realmente queria lhe contar? As palavras da jovem soavam como um eco perturbador, mas não havia tempo para hesitar. De repente, Norberto, seu amigo de infância, apareceu, ofegante e sanguentado. Clara olhou para ele, chocada. O que aconteceu? Sua voz tremia de preocupação. Norberto, em meio ao pânico, respondeu: Alex, ele sabia de algo. Algo que pode acabar com muitos. Sua expressão de desespero fez o estômago de Clara revirar. Como você sabe disso? Perguntou Pedro, tentando controlar a situação. Eu vi com meus próprios olhos. Norberto continuou, olhando ao redor, como se estivesse fugindo de fantasmas. Clara, você não está a salvo. Precisamos sair. Aquela noite tinha se tornado um pesadelo. Enquanto Lúcia se mantinha a alguns passos de distância, um misto de medo e raiva tomou conta de Clara. Por que tudo isso estava acontecendo? E por que Lúcia parecia tão imperturbável? E num instante a cidade parecia silenciosa demais. O que ninguém percebeu foi que de dentro da escuridão mais figuras se aproximavam. Não eram apenas os policiais. Eram homens de terno, com ares de autoridade, que
com certeza deixariam qualquer um arrepiado. Ele estava perto demais. Agora vamos tirar isso do caminho. Uma voz soou autoritária, quebrando o ar denso da noite. Clara sentiu um frio na espinha. Embora visse seus amigos como aliados, a ideia de que o mundo ao seu redor estava se desfazendo como um castelo de cartas a aterrorizava. Pedro puxou Norberto e os três se viraram para correr na direção oposta. Mas no instante seguinte, um grito cortou a noite. Pedro! Clara olhou para trás, apenas a tempo de ver o vizinho sendo agarrado por 2 dos homens. Ele lutava, mas a força deles era esmagadora. Pedro foi arrastado para um carro preto que surgiu como um vulto na escuridão. Não! Clara gritou, mas era tarde demais. A dor em seu coração se intensificou. Quanto mais iria perder? A sensação de impotência era devastadora. Mas havia algo que a fez hesitar por um momento. Lúcia. Antes que pudesse processar, Lúcia estava ao seu lado, uma expressão que misturava simpatia e frieza. Alex não era apenas um garoto normal, Clara. Ele estava perto de algo que poderia mudar tudo. Pessoas do alto escalão da cidade estão envolvidas. E agora, o tempo acaba para você também. O que quer que estivesse acontecendo era muito maior do que Clara havia imaginado. Com um aperto no peito, Clara recordou-se da mensagem de Alex. O tempo está se esgotando. Assim que sua mente começou a juntar as peças, Lúcia completou. Você se arrisca a desvendar tudo, mas algumas verdades não deveriam ser reveladas. Não para você. Os olhos de Clara se fixaram em Lúcia, a incredulidade a consumindo. Você sabe de algo mais, não sabe? O que você está escondendo? A tensão era palpável, mas a resposta de Lúcia foi surpreendente. Ela sorriu levemente e, em um movimento rápido, abriu o bolso da jaqueta, revelando um colar com um pingente brilhante. Este colar pertenceu a Alex. Ele tinha um plano, Clara. Um plano que não deveria ter ido longe demais. O brilho do colar refletiu na lágrima que escorria pelo rosto de Clara. A revelação foi uma punhalada. O que Alex realmente estava fazendo? Tentando derrubar um esquema? Lúcia então baixou a voz. Os verdadeiros inimigos não são quem você imagina. E você pode ser a próxima a ser calada. O susto na garganta de Clara aumentou. Porque Lúcia, em vez de ser uma vilã, parecia oferecer uma solução. Toda aquela noite se tornava um quebra-cabeça complexo. O medo e a dor estavam com ela, mas uma centelha de esperança também começava a emergir. O que mais Lúcia sabia? Qual era seu verdadeiro papel nessa história? Clara precisava decidir. A verdade que ela buscava era realmente a verdade. A vida de Alex estava entrelaçada em um mistério profundo. E mesmo em meio ao caos, o amor de mãe a impulsionava. Com o coração acelerado, Clara olhou nos olhos de Lúcia. Havia um pacto a ser feito ali. Mas enquanto aceitava a ideia de que poderia precisar de Lúcia, a sensação de ser cercada se intensificou. A escuridão se fechava ao seu redor. E Clara percebeu que tudo o que ela achava que sabia poderia ser uma grande ilusão. E, à medida que a noite se aprofundava, a sensação de que o perigo era real e iminente a envolveu. A única certeza era que, independentemente do caminho que escolhesse, ela teria de enfrentar a verdade, ou morrer tentando encontrá-la. Clara estava paralisada, o coração batendo forte enquanto tentava decidir o próximo passo. A presença de Lúcia diante dela só trazia mais confusão.
O que Alex realmente queria lhe contar? As palavras da jovem soavam como um eco perturbador, mas não havia tempo para hesitar. De repente, Norberto, seu amigo de infância, apareceu, ofegante e ensanguentado. Clara olhou para ele, chocada. O que aconteceu? Sua voz tremia de preocupação. Norberto, em meio ao pânico, respondeu: Alex, ele sabia de algo, algo que pode acabar com muitos. Sua expressão de desespero fez o estômago de Clara revirar. Como você sabe disso? Perguntou Pedro, tentando controlar a situação. Eu vi com meus próprios olhos, Norberto continuou, olhando ao redor, como se estivesse fugindo de fantasmas. Clara, você não está a salvo. Precisamos sair. Aquela noite tinha se tornado um pesadelo. Enquanto Lúcia se mantinha a alguns passos de distância, um misto de medo e raiva tomou conta de Clara. Por que tudo isso estava acontecendo? E por que Lúcia parecia tão imperturbável? Em um instante, a cidade parecia silenciosa demais. O que ninguém percebeu foi que de dentro da escuridão, mais figuras se aproximavam. Não eram apenas os policiais. Eram homens de terno, com ares de autoridade. Com certeza deixariam qualquer um arrepiado. Ele estava perto demais. Agora vamos tirar isso do caminho. Uma voz soou autoritária, quebrando o ar denso da noite. Clara sentiu um frio na espinha. Embora visse seus amigos como aliados, a ideia de que o mundo ao seu redor estava se desfazendo como um castelo de cartas a aterrorizava. Pedro puxou Norberto, e os três se viraram para correr na direção oposta. Mas, no instante seguinte, um grito cortou a noite. Pedro! Clara olhou para trás, apenas a tempo de ver o vizinho sendo agarrado por 2 dos homens. Ele lutava, mas a força deles era esmagadora. Pedro foi arrastado para um carro preto que surgiu como um vulto na escuridão. Não! Clara gritou, mas era tarde demais. A dor em seu coração se intensificou. Quanto mais iria perder? A sensação de impotência era devastadora. Mas havia algo que a fez hesitar por um momento. Lúcia. Antes que pudesse processar, Lucien estava ao seu lado. Uma expressão que misturava simpatia e frieza. Alex não era apenas um garoto normal, Clara. Ele estava perto de algo que poderia mudar tudo. Pessoas do alto escalão da cidade estão envolvidas. E agora, o tempo acaba para você também. O que quer que estivesse acontecendo era muito maior do que Clara havia imaginado. Com um aperto no peito, Clara recordou-se da mensagem de Alex. O tempo está se esgotando. Assim que sua mente começou a juntar as peças, Lúcia completou. Você se arrisca a desvendar tudo, mas algumas verdades não deveriam ser reveladas, não para você. Os olhos de Clara se fixaram em Lúcia, a incredulidade a consumindo. Você sabe de algo mais, não sabe? O que você está escondendo? A tensão era palpável, mas a resposta de Lúcia foi surpreendente. Ela sorriu levemente e, em um movimento rápido, abriu o bolso da jaqueta, revelando um colar com um pingente brilhante. Este colar pertenceu a Alex. Ele tinha um plano, Clara. Um plano que não deveria ter ido longe demais. O brilho do colar refletiu na lágrima que escorria pelo rosto de Clara. A revelação foi uma punhalada. O que Alex realmente estava fazendo? Tentando derrubar um esquema? Lúcia então baixou a voz. Os verdadeiros inimigos não são quem você imagina.
E você pode ser a próxima a ser calada. O susto na garganta de Clara aumentou porque Lúcia, em vez de ser uma vilã, parecia oferecer uma solução. Toda aquela noite se tornava um quebra-cabeça complexo. O medo e a dor estavam com ela, mas uma centelha de esperança também começava a emergir. O que mais Lúcia sabia? Qual era seu verdadeiro papel nessa história? Clara precisava decidir. A verdade que ela buscava era realmente a verdade. A vida de Alex estava entrelaçada em um mistério profundo. E mesmo em meio ao caos, o amor de mãe a impulsionava. Com o coração acelerado, Clara olhou nos olhos de Lúcia. Havia um pacto a ser feito ali. Mas enquanto aceitava a ideia de que poderia precisar de Lúcia, a sensação de ser cercada se intensificou. A escuridão se fechava ao seu redor. E Clara percebeu que tudo que ela achava que sabia poderia ser uma grande ilusão. E à medida que a noite se aprofundava, a sensação de que o perigo era real e iminente a envolveu. A única certeza era que, independentemente do caminho que escolhesse, ela teria de enfrentar a verdade, ou morrer tentando encontrá-la. Foi quando, à distância, um carro começou a acelerar em sua direção. Ela pôde ouvir o motor roncando e a luz dos faróis invadiu a escuridão. O pânico a dominou. Clara, rápido! Norberto gritou, puxando-a para o lado. Mas com um movimento inesperado, Lúcia lançou o colar na direção da luz. Os faróis refletiram e, num relance, o carro passou como um relâmpago. Um estrondo ensurdecedor ecoou na noite. O que aconteceu em seguida foi como um sonho distorcido. O carro se despedaçou e Clara ficou paralisada no lugar. Mas ao olhar mais de perto, seus olhos preencheram-se de horror. Quando a poeira assentou e as luzes se apagaram, Clara viu uma silhueta se movendo na escuridão. Era Pedro, mas algo estava errado. Seu corpo estava caído na calçada e sangue se espalhava pelo chão. A verdade transformadora se afundou no peito de Clara como um punhal. Pedro estava vivo, mas não sem uma ferida mortal. Os olhos de Lúcia brilharam em um misto de triunfo e desespero. Foi preciso, Clara. Às vezes, algumas almas precisam ser sacrificadas para salvar outras. O choque congelou Clara. O que ela achava ser um ato de amizade agora desmoronava como um castelo de cartas. E assim, a tempestade de revelações começou, deixando Clara à beira de um abismo. Quem era Lúcia? O que realmente estava acontecendo? Clara encarou a escuridão, com novas perguntas se formando em sua mente. Um eco aterrador de tudo o que estava prestes a se desdobrar. Clara estava paralisada, o coração batendo forte enquanto tentava decidir o próximo passo. A presença de Lúcia diante dela só trazia mais confusão. O que Alex realmente queria lhe contar? As palavras da jovem soavam como um eco perturbador. Mas não havia tempo para hesitar. De repente, Norberto, seu amigo de infância, apareceu. Ofegante e ensanguentado! Clara olhou para ele, chocada. O que aconteceu? Sua voz tremia de preocupação. Norberto, em meio ao pânico, respondeu: Alex, ele sabia de algo, algo que pode acabar com muitos. Sua expressão de desespero fez o estômago de Clara revirar. Como você sabe disso? Perguntou Pedro, tentando controlar a situação. Eu vi com meus próprios olhos.
Norberto continuou, olhando ao redor como se estivesse fugindo de fantasmas. Clara, você não está a salvo. Precisamos sair! Aquela noite tinha se tornado um pesadelo. Enquanto Lúcia se mantinha a alguns passos de distância, um misto de medo e raiva tomou conta de Clara. Por que tudo isso estava acontecendo? E por que Lúcia parecia tão imperturbável? Em um instante, a cidade parecia silenciosa demais. O que ninguém percebeu foi que de dentro da escuridão, mais figuras se aproximavam. Não eram apenas os policiais. Eram homens de terno, com ares de autoridade, que com certeza deixariam qualquer um arrepiado. Ele estava perto demais. Agora vamos tirar isso do caminho. Uma voz soou autoritária, quebrando o ar denso da noite. Clara sentiu um frio na espinha. Embora visse seus amigos como aliados, a ideia de que o mundo ao seu redor estava se desfazendo como um castelo de cartas a aterrorizava. Pedro puxou Norberto e os três se viraram para correr na direção oposta. Mas no instante seguinte, um grito cortou a noite. Pedro! Clara olhou para trás, apenas a tempo de ver o vizinho sendo agarrado por dois dos homens. Ele lutava, mas a força deles era esmagadora. Pedro foi arrastado para um carro preto, que surgiu como um vulto na escuridão. Não! Clara gritou, mas era tarde demais. A dor em seu coração se intensificou. Quanto mais iria perder? A sensação de impotência era devastadora, mas havia algo que a fez hesitar por um momento. Lúcia. Antes que pudesse processar, Lúcia estava ao seu lado. Uma expressão que misturava simpatia e frieza. Alex não era apenas um garoto normal, Clara. Ele estava perto de algo que poderia mudar tudo. Pessoas do alto escalão da cidade estão envolvidas. E agora, o tempo acaba para você também. O que quer que estivesse acontecendo era muito maior do que Clara havia imaginado. Com o aperto no peito, Clara recordou-se da mensagem de Alex. O tempo está se esgotando. Assim que sua mente começou a juntar as peças, Lúcia completou. Você se arrisca a desvendar tudo, mas algumas verdades não deveriam ser reveladas. Não para você. Os olhos de Clara se fixaram em Lúcia, a incredulidade a consumindo. Você sabe de algo mais, não sabe? O que você está escondendo? A tensão era palpável, mas a resposta de Lúcia foi surpreendente. Ela sorriu levemente e, em um movimento rápido, abriu o bolso da jaqueta, revelando um colar com um pingente brilhante. Este colar pertenceu a Alex. Ele tinha um plano, Clara. Um plano que não deveria ter ido. Longe demais. O brilho do colar refletiu na lágrima que escorria pelo rosto de Clara. A revelação foi uma punhalada. O que Alex realmente estava fazendo? Tentando derrubar um esquema? Lúcia então baixou a voz. Os verdadeiros inimigos não são quem você imagina. E você pode ser a próxima a ser calada. O susto na garganta de Clara aumentou. Por que Lúcia, em vez de ser uma vilã, parecia oferecer uma solução? Toda aquela noite se tornava um quebra-cabeça complexo. O medo e a dor estavam com ela. Mas uma centelha de esperança também começava a emergir. O que mais Lúcia sabia? Qual era seu verdadeiro papel nessa história? Clara precisava decidir. A verdade que ela buscava era realmente a verdade. A vida de Alex estava entrelaçada em um mistério profundo. E mesmo em meio ao caos, o amor de mãe a impulsionava. Com o coração acelerado, Clara olhou nos olhos de Lúcia. Havia um pacto a ser feito ali.
Mas, enquanto aceitava a ideia de que poderia precisar de Lúcia, a sensação de ser cercada se intensificou. A escuridão se fechava ao seu redor. E Clara percebeu que tudo o que ela achava que sabia poderia ser uma grande ilusão. E à medida que a noite se aprofundava, a sensação de que o perigo era real e iminente a envolveu. A única certeza era que, independentemente do caminho que escolhesse, ela teria de enfrentar a verdade ou morrer tentando encontrá-la. Foi quando, à distância, um carro começou a acelerar em sua direção. Ela pôde ouvir o motor roncando e a luz dos faróis invadiu a escuridão. O pânico a dominou. "Clara! Rápido!" Norberto gritou, puxando-a para o lado. Mas com um movimento inesperado, Lúcia lançou o colar na direção da luz. Os faróis refletiram e, num relance, o carro passou como um relâmpago. Um estrondo ensurdecedor ecoou na noite. O que aconteceu em seguida foi como um sonho distorcido. O carro se despedaçou e Clara ficou paralisada no lugar. Mas ao olhar mais de perto, seus olhos preencheram-se de horror. Quando a poeira assentou e as luzes se apagaram, Clara viu uma silhueta se movendo na escuridão. Era Pedro, mas algo estava errado. Seu corpo estava caído na calçada e sangue se espalhava pelo chão. A verdade transformadora se afundou no peito de Clara como um punhal. Pedro estava vivo, mas não sem uma ferida mortal. Os olhos de Lúcia brilharam em um misto de triunfo e desespero. Foi preciso, Clara! Às vezes, algumas almas precisam ser sacrificadas para salvar outras. O choque congelou Clara. O que achava ser um ato de amizade agora desmoronava como um castelo de cartas. E assim, a tempestade de revelações começou, deixando Clara à beira de um abismo. Quem era Lúcia? O que realmente estava acontecendo? Clara encarou a escuridão, com novas perguntas se formando em sua mente, um eco aterrador de tudo o que estava prestes a se desdobrar. Clara estava paralisada, o coração batendo forte enquanto tentava decidir o próximo passo. A presença de Lúcia diante dela só trazia mais confusão. O que Alex realmente queria lhe contar? As palavras da jovem soavam como um eco perturbador, mas não havia tempo para hesitar. De repente, Norberto, seu amigo de infância, apareceu, ofegante e ensanguentado. Clara olhou para ele chocada. O que aconteceu? Sua voz tremia de preocupação. Norberto, em meio ao pânico, respondeu: "Alex, ele sabia de algo. Algo que pode acabar com muitos." Sua expressão de desespero fez o estômago de Clara revirar. "Como você sabe disso?" perguntou Pedro, tentando controlar a situação. Eu vi com meus próprios olhos!" Norberto continuou, olhando ao redor, como se estivesse fugindo de fantasmas. "Clara, você não está a salvo. Precisamos sair." Aquela noite tinha se tornado um pesadelo. Enquanto Lúcia se mantinha a alguns passos de distância, um misto de medo e raiva tomou conta. De Clara, por que tudo isso estava acontecendo? E por que Lúcia parecia tão imperturbável? Em um instante, a cidade parecia silenciosa demais. O que ninguém percebeu foi que de dentro da escuridão, mais figuras se aproximavam. Não eram apenas os policiais. Eram homens de terno, com ares de autoridade.
que com certeza deixariam qualquer um arrepiado. Ele estava perto demais. Agora vamos tirar isso do caminho. Uma voz soou autoritária, quebrando o ar denso da noite. Clara sentiu um frio na espinha. Embora visse seus amigos como aliados, a ideia de que o mundo ao seu redor estava se desfazendo como um castelo de cartas a aterrorizava. Pedro puxou Norberto e os três se viraram para correr na direção oposta. Mas no instante seguinte, um grito cortou a noite. Pedro! Clara olhou para trás apenas a tempo de ver o vizinho sendo agarrado por 2 dos homens. Ele lutava, mas a força deles era esmagadora. Pedro foi arrastado para um carro preto que surgiu como um vulto na escuridão. Não! Clara gritou, mas era tarde demais. A dor em seu coração se intensificou. Quanto mais iria perder? A sensação de impotência era devastadora. Mas havia algo que a fez hesitar por um momento. Lúcia! Antes que pudesse processar, Lúcia estava ao seu lado. Uma expressão que misturava simpatia e frieza. Alex não era apenas um garoto normal, Clara. Ele estava perto de algo que poderia mudar tudo. Pessoas do alto escalão da cidade estão envolvidas. E agora o tempo acaba para você também. O que quer que estivesse acontecendo era muito maior do que Clara havia imaginado. Com um aperto no peito, Clara recordou-se da mensagem de Alex. O tempo está se esgotando. Assim que sua mente começou a juntar as peças, Lúcia completou. Você se arrisca a desvendar tudo, mas algumas verdades não deveriam ser reveladas. Não para você. Os olhos de Clara se fixaram em Lúcia. A incredulidade a consumindo. Você sabe de algo mais, não sabe? O que você está escondendo? A tensão é apalpável. Mas a resposta de Lúcia foi surpreendente. A sorriu levemente e, em um movimento rápido, abriu o bolso da jaqueta, revelando um colar com pingente brilhante. Este colar pertenceu a Alex. Ele tinha um plano, Clara. Um plano que não deveria ter ido longe demais. O brilho do colar refletiu na lágrima que escorria pelo rosto de Clara. A revelação foi uma punhalada. O que Alex realmente estava fazendo? Tentando derrubar um esquema? Lúcia então baixou a voz. Os verdadeiros inimigos não são quem você imagina. E você pode ser a próxima a ser calada. O susto na garganta de Clara aumentou. Porque Lúcia, em vez de ser uma vilã, parecia oferecer uma solução. Toda aquela noite se tornava um quebra-cabeça complexo. O medo e a dor estavam com ela. Mas uma centelha de esperança também começava a emergir. O que mais? Lúcia sabia! Qual era seu verdadeiro papel nessa história? Clara precisava decidir. A verdade que ela buscava era realmente a verdade. A vida de Alex estava entrelaçada em um mistério profundo. E mesmo em meio ao caos, o amor de mãe a impulsionava. Com o coração acelerado, Clara olhou nos olhos de Lúcia. Havia um pacto a ser feito ali. Mas enquanto aceitava a ideia de que poderia precisar de Lúcia, a sensação de ser cercada se intensificou. A escuridão se fechava ao seu redor. E Clara percebeu que tudo o que ela achava que sabia poderia ser uma grande ilusão. E à medida que a noite se aprofundava, a sensação de que o perigo era real e iminente a envolveu. A única certeza era que, independentemente do caminho que escolhesse, ela teria de enfrentar a verdade. Ou morrer tentando encontrá-la. Foi quando, à distância, um carro começou a acelerar em sua direção. Ela pôde ouvir o motor roncando e a luz.
Dos faróis invadiu a escuridão. O pânico a dominou. Clara! Rápido! Norberto gritou, puxando-a para o lado. Mas com um movimento inesperado, Lúcia lançou o colar na direção da luz. Os faróis refletiram e, num relance, o carro passou como um relâmpago. Um estrondo ensurdecedor ecoou na noite. O que aconteceu em seguida foi como um sonho distorcido. O carro se despedaçou e Clara ficou paralisada no lugar. Mas ao olhar mais de perto, seus olhos preencheram-se de horror. Quando a poeira assentou e as luzes se apagaram, Clara viu uma silhueta se movendo na escuridão. Era Pedro, mas algo estava errado. Seu corpo estava caído na calçada e sangue se espalhava pelo chão. A verdade transformadora se afundou no peito de Clara como um punhal. Pedro estava vivo, mas não sem uma ferida mortal. Os olhos de Lúcia brilharam em um misto de triunfo e desespero. Foi preciso, Clara. Às vezes algumas almas precisam ser sacrificadas para salvar outras. O choque congelou Clara. O que ela achava ser um ato de amizade agora desmoronava como um castelo de cartas. E assim, a tempestade de revelações começou, deixando Clara à beira de um abismo. Quem era Lúcia? O que realmente estava acontecendo? Clara encarou a escuridão, com novas perguntas se formando em sua mente. Um eco aterrador de tudo o que estava prestes a se desdobrar. Clara ouviu um zumbido, confusa. Não era apenas o barulho do acidente. Algo estava se movendo nas sombras. E a consciência dela começou a despertar. Olhando para Lúcia, a verdade começou a se desvelar. Você está por trás disso? Sua voz era apenas um sussurro. Uma onda de raiva e traição tomou conta dela. Mas Lúcia não respondeu. Ao invés disso, Lúcia se virou e avançou em direção a um dos homens que se aproximavam em passos firmes, seus olhos brilhando com determinação. Você não entende, Clara. Ninguém pode saber. A súbita transformação foi atordoante. Com um movimento rápido, Lúcia retirou algo de bolso. Um pequeno dispositivo que piscava em azul. Clara reconheceu imediatamente. Era um gravador. Clara gritou. Lúcia girou de volta. Sua expressão agora sombriamente séria. Alex estava prestes a expor tudo. Eu apenas protegi você. E naquela revelação, o que Clara acreditou ser a traição mais cruel, agora parecia algo mais complexo, mais sombrio. Algo não estava certo ali. De repente, um dos homens vestindo terno puxou uma arma e apontou para Lúcia. A situação saiu do controle. Você sabe o que deve fazer. Destrua a gravação e salve sua própria pele, Lúcia. O tom dele era frio e autoritário. A tensão no ar era palpável e Clara mal conseguia respirar. Lúcia estava presa entre a escolha de salvar a própria vida ou se redimir pelos segredos que guardava. Mas então, uma nova sombra surgiu, correndo na direção deles. Lúcia, não! Gritou uma voz familiar. Clara! Virou-se e seu coração disparou. Era Alex. Ele estava lá, de alguma forma vivo, mas com marcas de luta pelo rosto. O que estava acontecendo? O chão sob seus pés pareceu desmoronar. Você não pode deixar que eles te controlem! Alex gritou. Clara ficou atordoada. Como isso era possível? Todo seu mundo desabou. Alex! O amor dela por ele misturava-se ao choque. A dúvida invadia seu coração. O que mais ela não sabia? A adrenalina a envolveu. Se desdobrava diante dela, cada segundo se arrastando em um filme de terror.
Os olhos de Alex e Lúcia se cruzaram, e Clara sentiu que estava prestes a descobrir verdades que mudariam tudo. Eu sei quem você realmente é, Lúcia, Alex gritou. E nessa declaração, o tempo parou. Todos estavam congelados em suas posições, e Clara percebeu que a noite estava muito mais longe do que poderia imaginar. As revelações estavam ameaçando não só suas vidas, mas a própria essência de quem eram. Clara ouviu um zumbido confusa. Não era apenas o barulho do acidente. Algo estava se movendo nas sombras, e a consciência dela começou a despertar. Olhando para Lúcia, a verdade começou a se desvelar. Você está por trás disso? Sua voz era apenas um sussurro. Uma onda de raiva e traição tomou conta dela. Mas Lúcia não respondeu. Ao invés disso, Lúcia se virou e avançou em direção a um dos homens e se aproximavam em passos firmes. Seus olhos brilhando com determinação. Você não entende, Clara. Ninguém pode saber. A súbita transformação foi atordoante. Com um movimento rápido, Lúcia retirou algo do bolso. Um pequeno dispositivo que piscava em azul. Clara reconheceu imediatamente. Era um gravador. O que você está fazendo? Clara gritou. Lúcia girou de volta, sua expressão agora sombramente séria. Alex estava prestes a expor tudo. Eu apenas protegi você. E naquela revelação, o que Clara acreditou ser a traição mais cruel, agora parecia algo mais complexo, mais sombrio. Algo não estava certo ali. De repente, um dos homens vestindo terno puxou uma arma e apontou para Lúcia. A situação saiu do controle. Você sabe o que deve fazer. Destrua a gravação e salve sua própria pele, Lúcia. O tom dele era frio e autoritário. A tensão no ar era palpável e Clara mal conseguia respirar. Lúcia estava presa entre a escolha de salvar a própria vida ou se redimir pelos segredos que guardava. Mas então uma nova sombra surgiu, correndo na direção deles. Lúcia, não! Gritou uma voz familiar. Clara virou-se e seu coração disparou. Era Alex. Ele estava lá, de alguma forma vivo, mas com marcas de luta pelo rosto. O que estava acontecendo? O chão sob seus pés pareceu desmoronar. Você não pode deixar que eles te controlem! Alex gritou. Clara ficou atordoada. Como isso era possível? Todo seu mundo desabou. Alex! O amor dela por ele misturava-se ao choque. A dúvida invadia seu coração. O que mais ela não sabia? A adrenalina a envolveu. A cena se desdobrava diante dela, cada segundo se arrastando em um filme de terror. Os olhos de Alex e Lúcia se cruzaram, e Clara sentiu que estava prestes a descobrir verdades que mudariam tudo. Eu sei quem você realmente é, Lúcia! Alex gritou. E nessa declaração, o tempo parou. Todos estavam congelados em suas posições. E Clara percebeu que a noite estava muito mais longe do que poderia imaginar. As revelações estavam ameaçando não só suas vidas, mas a própria essência de quem eram. Então, num movimento explosivo, Lúcia atirou o gravador para longe, e ele deslizou pelo chão em direção aos homens. O impacto ecoou na noite. Pegue! Gritou aquele que estava com a arma. O caos reinou. Todo mundo se virou e a chance de fuga apareceu. Clara não hesitou. Ela agarrou a mão de Alex e eles correram na direção oposta. O coração batia. Forte, descontrolado! O que está acontecendo? O que você sabe? Clara implorou, enquanto eles atravessavam as sombras. Confie em mim, Clara. Eu descobri algo imenso. Algo que vai além do que você imagina. O que eles estão encobrindo não é só sobre mim.
É sobre toda a cidade. Alex disse. A urgência na voz era palpável. Mas antes que pudessem se afastar, ecoou um disparo agudo e Clara sentiu algo quente pingar em seu braço. Não! Ela gritou, olhando para o sangue. O choque congelou e o desespero tomou conta. Alex também parou, olhando para ela com horror. Você não pode me deixar, Clara. Agora é muito mais do que o que nós queríamos. Ele gritou. A dor do ferimento era intensa. Um aperto no peito que fazia tudo parecer ainda mais distante. E então, atordoada, Clara olhou para Lúcia. O rosto da jovem revelava um misto de pena e determinação, como se ela soubesse que a vida que Clara pensava ter estava prestes a desmoronar. Naquele momento, Clara viu a verdade. Lúcia não era apenas uma aliada, mas alguém que também tinha suas próprias cicatrizes e segredos. A conexão entre os três era mais profunda do que podiam imaginar. E enquanto a noite se tornava um pesadelo, Clara percebeu que as peças do quebra-cabeça estavam se encaixando de maneira devastadora. Você vai ficar bem, Clara. Alex a pegou pelos ombros, mas a expressão em seu rosto era de desespero. Precisamos de tempo. Eles não podem saber o que está acontecendo. Foi quando Clara, com esforço, finalmente confrontou Lúcia. Você é uma traidora! Ela gritou, mas a voz dela estava tingida com desespero. O que tinha acontecido entre elas? A confiança tinha se desfeito em sombras. E então, naqueles instantes cruciais, tudo virou de cabeça para baixo. O que as sombras esconderam estava prestes a ser revelado. Clara percebeu que, qualquer que fosse o caminho, ela precisava descobrir as verdades que se ocultavam. Mas a percepção de que cada um deles carregava segredos sombrios tornou-se uma sombra opressiva. Antes que pudessem reagir, mais disparos ecoaram e o caos se transformou em gritos e correria. E no meio de tudo isso, Clara percebeu, com um grito silencioso, que o jogo não era apenas sobre Alex e seus amigos. Era algo muito maior. Algo que envolvia não só suas vidas, mas o destino de todos em serendipidade. Com os passos se aproximando e a noite tomando forma de um grande labirinto, a única certeza que restava era a urgência de desvendar a verdade antes que todos eles se perdessem nas sombras para sempre. Clara ouviu um zumbido, confusa. Não era apenas o barulho do acidente. Algo estava se movendo nas sombras. E a consciência dela começou a despertar. Olhando para Lúcia, a verdade começou a se desvelar. Você está por trás disso? Sua voz era apenas um sussurro. Uma tomou conta dela. Mas Lúcia não respondeu. Ao invés disso, ela se virou e avançou em direção a um dos homens que se aproximavam em passos firmes, seus olhos brilhando com determinação. Você não entende, Clara! Ninguém pode saber! A súbita transformação foi atordoante. Com um movimento rápido, Lúcia retirou algo do bolso. Um pequeno dispositivo que piscava em azul. Clara reconheceu imediatamente. Era um gravador. O que você está fazendo? Clara gritou. Lúcia girou de volta. Sua expressão agora assombramente séria.
Alex estava prestes a expor tudo. Eu apenas protegi você. E naquela revelação, o que Clara acreditou ser a traição mais cruel, agora parecia algo mais complexo, mais sombrio. Algo não estava certo ali. De repente, um dos homens vestindo terno puxou uma arma e apontou para Lúcia. A situação saiu do controle. Você sabe o que deve fazer. Destrua a gravação e salve sua própria pele, Lúcia. O tom dele era frio e autoritário. A tensão no ar era palpável e Clara mal conseguia respirar. Lúcia estava presa entre a escolha de salvar a própria vida ou se redimir pelos segredos que guardava. Mas então, uma nova sombra surgiu, correndo na direção deles. Lúcia, não! Gritou uma voz familiar. Clara virou-se e seu coração disparou. Era Alex. Ele estava lá, de alguma forma vivo, mas com marcas de luta pelo rosto. O que estava acontecendo? O chão sob seus pés parecia desmoronar. É, Lúcia! Alex gritou. E nessa declaração, o tempo parou. Todos estavam congelados em suas posições. E Clara percebeu que a noite estava muito mais longe do que poderia imaginar. As revelações estavam ameaçando não só suas vidas, mas a própria essência de quem eram. Então, num movimento explosivo, Lúcia atirou o gravador para longe e ele deslizou pelo chão em direção aos homens. O impacto ecoou na noite. Pegue! Gritou aquele que estava com a arma. O caos reinou. Todo mundo se virou e a chance de fuga apareceu. Clara não hesitou. Ela agarrou a mão de Alex e eles correram na direção oposta. O coração batia forte e descontrolado. O que está acontecendo? O que você sabe? Clara implorou, enquanto atravessavam as sombras. Confie em mim, Clara. Eu descobri algo imenso. Algo que vai além do que você imagina. O que eles estão encobrindo não é só sobre mim. É sobre toda a cidade. Alex disse, a urgência na voz. Era palpável. Mas antes que pudessem se afastar, ecoou um disparo agudo e Clara sentiu algo quente pingar em seu braço. Não! Ela gritou, olhando para o sangue. O choque congelou e o desespero tomou conta. Alex também parou, olhando para ela com horror. Você não pode me deixar, Clara. Agora é muito mais do que o que nós queríamos. Ele gritou. A dor do ferimento era intensa, um aperto no peito que fazia tudo parecer ainda mais distante. E então, atordoada, Clara olhou para Lúcia. O rosto da jovem revelava um misto de pena e determinação, como se ela soubesse que a vida que Clara pensava ter estava prestes a desmoronar. Naquele momento, Clara viu a verdade. Lúcia não era apenas uma aliada, mas alguém que também tinha suas próprias cicatrizes e segredos. A conexão entre os três era mais profunda do que podiam imaginar. E enquanto a noite se tornava um pesadelo, Clara percebeu que as peças do quebra-cabeça estavam se encaixando de maneira devastadora. Você vai ficar bem, Clara. Alex a pegou pelos ombros, mas a expressão em seu rosto era de desespero. Precisamos de tempo. Eles não podem saber o que está acontecendo. Foi quando Clara, com esforço, finalmente confrontou Lúcia. Você é uma traidora! Ela gritou, mas a voz dela estava tingida com desespero. O que tinha acontecido entre elas?
A confiança tinha se desfeito em sombras, e então, naqueles instantes cruciais, tudo virou de cabeça para baixo. O que as sombras esconderam estava prestes a ser revelado. Clara percebeu, qualquer que fosse o caminho, ela precisava descobrir as verdades que se ocultavam. Mas a percepção de que cada um deles carregava segredos sombrios tornou-se uma sombra opressiva. Antes que pudessem reagir, mais disparos ecoaram, e o caos se transformou em gritos e correria. E no meio de tudo isso, Clara percebeu, com um grito silencioso, que o jogo não era apenas sobre Alex e seus amigos. Era algo muito maior, algo que envolvia não só suas vidas, mas o destino de todos em serendipidade. Com os passos se aproximando e a noite tomando forma de um grande labirinto, a única certeza que restava era a urgência de desvendar a verdade, antes que todos eles se perdessem nas sombras para sempre. De repente, uma explosão ressoou ao longe, reverberando no ar denso. Clara e Alex congelaram, a adrenalina pulsando em suas veias. Uma fumaça tomou conta da rua, ofuscando o céu estrelado. Os homens em terno se dispersarem. A confusão era total. No meio do caos, Clara avistou algo que fez seu coração acelerar ainda mais. Uma figura familiar surgiu entre a fumaça. Era Hugo, o irmão de Lúcia, um homem conhecido por suas ligações obscuras na cidade. "Lúcia, o que você fez?" Hugo gritou, a expressão dele revelando uma mistura de incredulidade e raiva. Clara ficou paralisada. "Hugo, o que ele estava fazendo ali?" As palavras de Alex, "A verdade é mais do que você imagina", giravam na sua mente, e a sensação de traição a feriu como um golpe. "Você não deveria estar aqui", Lúcia respondeu, exaltada, a voz tremendo. O olhar de Hugo era cortante, e Clara sentiu uma maré de confusão arrastá-la. "O que está acontecendo entre vocês? O que Alex descobriu?" Ela se atreveu a perguntar, a urgência nas palavras reverberando. Com um gesto rápido, Hugo a silenciou. "Nós não temos tempo. Eles vão tudo fazer para silenciar você." E assim, a verdade começou a emergir em meio ao caos. A fumaça ao redor envolveu Clara enquanto ela lutava para entender as consequências da presença de Hugo. "Você não pode confiar nela, Clara", Hugo disse, o olhar fixo em Lúcia. "Ela está mentindo para você todos esses anos." O choque em Clara foi visceral. A realidade que ela havia construído desde a morte de Alex flutuou. E agora, tudo parecia um sonho maluco. "Sem sentido! O que você quer dizer? O que eu não sei?" Mas antes que Hugo pudesse explicar mais, um novo rugido ecoou, e a luz de faróis cortou a escuridão. Um carro veio em alta velocidade, e Clara sabia que o tempo estava se esgotando. Os homens internos estavam voltando, e o pânico disparou. Com a adrenalina pulsando e a verdade pairando como uma sombra, Clara viu sua chance de escapar. Mas a decisão sobre quem confiar tornava tudo ainda mais complicado. O que mais Alex sabia? O que Lúcia estava escondendo? Uma revelação devastadora estava prestes a emergir enquanto ela corria, e a única certeza era que a verdade poderia selar seus destinos de formas inimagináveis. Clara ouviu um zumbido confusa. Não era apenas o barulho do acidente. Algo estava se movendo nas sombras, e a consciência dela começou a despertar. Olhando para Lúcia, a verdade começou a se desvelar. "Você está por trás disso?" Sua voz era apenas um sussurro. Uma onda de raiva e traição
tomou conta dela. Mas Lúcia não respondeu. Ao invés disso, ela se virou e avançou em direção a um dos homens que se aproximavam em passos firmes, seus olhos brilhando com determinação. Você não entende, Clara. Ninguém pode saber. A súbita transformação foi atordoante. Como um movimento rápido, Lúcia retirou algo do bolso. Um pequeno dispositivo que piscava em azul. Clara reconheceu imediatamente. Era um gravador. O que você está fazendo? Clara gritou. Lúcia girou de volta, sua expressão agora sombramente séria. Alex estava prestes a expor tudo. Eu apenas protegi você. E naquela revelação, o que Clara acreditou ser a traição mais cruel, agora parecia algo mais complicado, mais sombrio. Algo não estava certo ali. De repente, um dos homens vestindo terno puxou uma arma e apontou para Lúcia. A situação saiu do controle. Você sabe o que deve fazer. Destrua a gravação e salve sua própria pele. Lúcia. O tom dele era frio e autoritário. A tensão no ar era palpável e Clara mal conseguia respirar. Lúcia estava presa entre a escolha de salvar a própria vida ou se redimir pelos segredos que guardava. Mas então, uma nova sombra surgiu, correndo em direção a eles. Lúcia, não! Gritou uma voz familiar. Clara virou-se e seu coração disparou. Era Alex. Ele estava lá, de alguma forma vivo, mas com marcas de luta no rosto. O que estava acontecendo? O chão sob seus pés parecia desmoronar. Você não pode deixar que eles te controlem, Alex gritou. Clara ficou atordoada. Como isso era possível? Todo seu mundo desabou. Alex! O amor dela por ele misturava-se ao choque. A dúvida invadia seu coração. O que mais ela não sabia? A adrenalina a envolveu. A cena se desdobrava diante dela, cada segundo se arrastando. Os olhos de Alex e Lúcia se cruzaram e Clara sentiu que estava prestes a descobrir verdades que mudariam. Tudo! Eu sei quem você realmente é, Lúcia, Alex gritou. E nessa declaração, o tempo parou. Todos estavam congelados em suas posições, e Clara percebeu que a noite estava muito mais longe do que poderia imaginar. As revelações estavam ameaçando não só suas vidas, mas a própria essência de quem eram. Então, num movimento explosivo, Lúcia lançou o gravador para longe, e ele deslizou pelo chão em direção aos homens. O impacto ecoou na noite. Pegue! Gritou aquele que estava com a arma. O caos tomou conta. Agora havia uma chance de fuga. Clara não hesitou. Ela agarrou a mão de Alex e eles correram na direção oposta. O coração batia forte. O que está acontecendo? O que você sabe? Clara implorou enquanto atravessavam as sombras. Confie em mim, Clara. Eu descobri algo imenso. O que eles estão encobrindo não é só sobre mim. É sobre toda a cidade, Alex disse, com a urgência na voz pulsando. Mas antes que pudessem se afastar, ecoou um disparo agudo. E Clara sentiu algo quente pingar em seu braço. Não! Ela gritou, olhando para o sangue. O choque congelou e o desespero tomou conta. Alex também parou, olhando para ela com horror. Você não pode me deixar, Clara. Agora é muito mais do que o que nós queríamos, ele gritou.
A dor do ferimento era insuportável, uma pressão aguda que parecia sugar toda a energia dela. E atordoada, Clara olhou para Lúcia. O rosto da jovem mostrava um misto de pena e determinação, como se soubesse que a vida que Clara pensava ter estava prestes a desmoronar. Você não sabe a verdade sobre Alex. Lúcia disparou, suas palavras carregadas de temor. Clara se virou para ela. O quê? O que você quer dizer? A voz de Clara tremia. De repente, um novo grito cortou o ar. Lúcia, para de empurrar isso! Se não fizer o que eles querem, nós dois estaremos mortos. A figura de Hugo, o irmão de Lúcia, surgiu como um fantasma da noite. Clara mal podia acreditar. Hugo, o que você está fazendo aqui? Hugo estava ofegante, seu rosto coberto de arranhões. Lúcia estava tentando te proteger, mas agora é tarde demais. Eles não vão parar por nada. Ele olhou para os homens, já se aproximando e prontos para atacar. Você não sabe tudo, Clara. Alex não é quem você pensa. Hugo gritou com desespero. Isso cortou Clara como uma lâmina. O que ele queria dizer? Uma série de sentimentos tomou conta dela. Desconfiança, raiva e medo se confundiram em seu coração. O que você está dizendo? Alex, ele é... Clara não conseguiu terminar a frase. O medo apertava seu peito. E então, Hugo revelou uma foto desgastada, tirada há tempos. Essa é a verdade. Você precisa ver. Foi nesse momento que o mundo de Clara começou a desmoronar. A imagem mostrava Alex em uma reunião com os homens internos. Sombrio. Ele estava envolvido com eles, Clara. Ele não era apenas uma vítima. As palavras de Hugo foram como um soco no estômago de Clara. O grito de Lúcia ao fundo parecia distante. Não, Hugo! O que você está fazendo? Mas Clara estava presa em um turbilhão de emoções. Alex, o que você fez? Ela sussurrou, sem saber se conseguia lidar com mais uma verdade. Ele a olhou, a expressão grave e assustada. Os disparos ecoavam na noite e, enquanto estava cada vez mais envolta no caos, Clara percebeu que a dor mais devastadora estava apenas começando. A verdade que ela pensava conhecer se transformava em uma maldição. É agora ou nunca! Gritou Hugo, puxando Clara e Alex para correr novamente. Mas enquanto corriam, Clara se perguntava: será que ainda havia uma saída? O que mais ela descobriria sobre Alex que mudaria tudo novamente? A escuridão estava se fechando e ela precisava enfrentar a verdade aterrorizante que se escondia nas sombras.